E aí, gente, quanto tempo, né? Muitas coisas acontecendo na minha vida. Mas eu quero seguir firme e forte aí com os resumos. Um dos motivos, gente, que eu, assim, dei uma parada. Então, um dos motivos, assim, é que eu comecei, né, a praticar o Miracle Morning e voltei a fazer o diário. Eu tô fazendo o Moleskine mesmo, desapeguei do rim que eu paguei nele. E no diário eu escrevo tudo, assim, todos os insights, os aprendizados. Inclusive posso registrar lá coisas que eu não posso falar daqui, né? Então, eu fico com um pouco de preguiça e também é repetitivo pra mim, né, falar aqui de novo. Mas ao mesmo tempo eu sinto falta de fazer aqui, porque sempre tem, né, os amigos que respondem, que a gente entra aí nas conversas com profundidade, né? Então eu senti falta, então eu resolvi voltar. Então, o livro de Miqueias, ele é praticamente um manifesto político, sabe? Nesse livro, Miqueias, ele protesta muito contra a corrupção, tanto do governo quanto das instituições religiosas, né? No caso ali, né, os levitas, os sacerdotes, que eram a instituição religiosa da época. E ainda aborda um outro tipo de injustiça. E ele fala também sobre o mal genuíno, né? Por mais que a gente não queira acreditar, por mais que a gente evite pensar nisso, existe gente ruim de verdade no mundo, sabe? Gente que tem prazer, né, em fazer o mal, né? Gente que arquiteta o mal, que planeja, né, que elabora o mal. Então, a gente vê aí, né, tipo assim, uma situação muito parecida com a que nós temos hoje, não é verdade? A corrupção tanto na igreja quanto no governo e entre as pessoas, né? E aí a gente entra, né, numa das questões mais polêmicas, eu acho, assim, que existem, né, falando de todas as religiões, não só da cristã, né, por que Deus permite o mal, né? Por que Deus permite? Porque Deus não faz nada contra as injustiças do mundo, né? Por quê? Então, obviamente, assim, eu não sei a resposta. Eu tenho, assim, a minha opinião pessoal, né? 100% pessoal minha sobre isso, né? Que é de que o homem tem livre-arbítrio. Mas, assim, uma coisa que, não que me consolou, né, mas que me deu um pouco de alento, né, lendo esse livro de Miqueias, é você ver que, assim, a situação em que o nosso país se encontra, né, assim, isso não é uma novidade, né, nós, assim, o Brasil não foi, né, premiado na loteria da corrupção, isso sempre existiu e em todos os países, não é o fato de todos fazerem que faz com que isso seja menos pior. Mas mostra assim que eu acredito que nós vamos melhorar como nação, como povo, como país, até chegar no nível que outras nações assim estão, né? E eu acho que principalmente está na mão de nós, assim, os cidadãos, né? Mas isso é falando mais sobre o aspecto geral, político, econômico, né, da coisa. Mas a gente tem, assim, o aspecto vida real, né? Em que nós, né, seres humanos aí, né, formiguinhas nesse mundo, nos deparamos com gente do mal, que tenta propositadamente nos prejudicar, nos atacar, fazer com que a gente se sinta inferior, humilhado, desprezado, né? E muitas vezes a gente vê a pessoa receber, né? A pessoa, porque a lei do retorno, eu acho que é universal em todas as religiões. Então, mas por algum motivo
algumas pessoas a gente não vê. Né? A gente espera, a gente fica ali na torcida pra ver, mas a gente não vê. Parece que tá tudo bem, que tá tudo parece que tá tudo bem, que tá tudo normal. Parece que nada mudou. Apesar de todo o mal que a pessoa possa ter feito, consciente ou inconsciente. Mas estamos falando aqui mais um caso do mal consciente, do mal proposital, né? Do mal feito. E aí minha pergunta, né, cara, não vem assim, não acontece nada, né? Deus não tá fazendo nada, pô, a lei da semeadura, a pessoa está imune à lei da semeadura, está imune à lei do retorno, não é verdade? Então essa era uma pergunta que eu sempre tive, né, comigo mesma, devido a diversas situações que eu passei na minha vida. E nessa leitura de Miqueias, eu tive a resposta, né, de uma forma que eu não imaginava. E a resposta foi o seguinte, assim, muitas vezes você vê que a vida da pessoa não muda, né, que ela está na mesma. Mas na verdade, assim, a vida da pessoa poderia estar muito melhor. Não existe, eu acho assim que o pior sentimento do mundo é a derrota e a perda, sabe? É você retroceder, é você retroagir. Mas você muitas vezes estar estacionado na mesma situação, muitas vezes assim, você estar estacionado, você estar estagnado na mesma situação e você estar trabalhando e se esforçando e empreendendo energia, tempo, e você não vê progresso, você não vê mudança, principalmente quando você passou por cima das pessoas, principalmente quando você fez o mal para atingir o seu objetivo, talvez para algumas pessoas, não vou generalizar, né? Mas talvez para algumas pessoas esse estacionamento, assim, essa estagnação seja um castigo, seja até uma devolutiva, né? Um retorno pior do que a perda, do que a derrota, porque muitas vezes quando você perde, quando você é derrotado, quando você leva uma rasteira, isso até serve como se fosse uma mola propulsora para te levar adiante. Agora, quando você trabalha e não tem retorno, isso gera na gente, eu acho que no geral, então, acho que gera um sentimento de frustração, de incompetência, de insatisfação muito grande. E não tem nada pior do que esse sentimento de insatisfação, de incompetência, sabe? Então, eu acho assim que muitas vezes a vida da pessoa não vai pra frente. Ela não vai pra trás, mas ela também não vai pra frente, né? E isso, dependendo de quem for, já é recompensa suficiente pelo mal. Porque o fato é o seguinte, né, gente? As pessoas são diferentes. Tem motivações diferentes, tem gatilhos diferentes, tem estrutura emocional, racional, neurológica diferente. Então, Deus conhecedor disso, né, criador de tudo isso, então eu acho assim que ele sabe como tratar cada um, sabe? O que é necessário, né, onde é preciso ser tocado para dar o resultado que ele deseja em cada um.